E aí, galera do Palestra Itália, sejam todos bem-vindos aí. Vamos comentar um pouquinho aqui a respeito desse jornal aqui, Lance 31 de março de 2007. Em março de 2007, o Lance vem aqui na sua capa principal, na primeira capa, e coloca assim: Palmeiras, primeiro campeão do mundo. E ele vem aqui e coloca ali do ladinho ali: Palmeiras é reconhecido pela FIFA como o primeiro campeão mundial de clubes e espera uma, uma mega festa. Aí eu te pergunto, tá ali confirmado o selo e tal, como que um jornal vai trazer credibilidade se todo momento ele muda a sua opinião, muda a sua história? Como? Como que eu vou ter credibilidade em algo na minha vida se eu tenho duas palavras? Se uma hora eu tenho uma palavra, se outra hora eu tenho outra palavra, como que você vai ter? Cara, ainda bem que existe hoje a internet para que nós possamos ter esse tipo de conteúdo, de coisas que a gente rememora em relação a esse tipo de acontecimentos, né? Porque um jornal de credibilidade, de nome, o Lance, né? Ele vem aqui e noticia isso. Beleza. Aí depois a história vai passando, e ele mesmo mata a sua própria história criticando o título, falando mal do título, porque, cara, hoje esse título do Palmeiras é ratificado, a gente sabe que já a FIFA já falou que é um campeonato interconfederações, já falou, mas os jornais brasileiros, eles não têm um pingo de credibilidade, cara. O editorial do jornal, ele fala uma coisa aqui, outra hora ele fala outra coisa, e como eu e você, como leitores, pode dar algum crédito e credibilidade a algo assim? Por exemplo, eu nessa época aqui, eu vi o jornal, eu caramba, que massa, tal, que bom o cara que reconheceu, tal, beleza. Aí, hoje, em 2025, os meus filhos, ele entra no Lance e ele vê o Lance criticando isso. Mas peraí, cara, você falou, você tem que ir até o final com a sua palavra. A palavra, ela é uma coisa significativa na vida de um homem, de um ser humano. Entendeu como é que é? Se você falou, você tem que ir até o final com a sua palavra. Porque se você fala uma coisa hoje aqui, daqui a pouco fala outra, fala outra, e fala outra, e fala outra. Sabe o que que isso se torna? Uma mentira. Você é um mentiroso. Porque um jornal desse, para mim, ele só pode ser um jornal mentiroso. Porque ele deu a manchete. Tá aqui, ó, na capa do jornal. E depois ele mesmo critica isso através lá dos seus editores, dos seus comentaristas. Eu já vi lá um monte de gente lá falando um monte de coisa em relação a isso. Então, como eu e você vamos dar credibilidade a uma coisa assim? Como eu e você vamos ser assinante de algo assim? Que uma hora você fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E assim, cara, a Sociedade Esportiva Palmeiras ser campeão mundial, isso é mérito para o Brasil. É mais um time campeão. É o primeiro time campeão, na verdade. Não é mais um campeão, é o primeiro campeão, né? Mas eu sei que a mídia brasileira, ela tem os seus queridinhos, as suas, né? A maioria dos donos desses jornais, a galera dos editoriais, eles têm as preferências deles. Então eles deixam com que as histórias passadas elas morram, né? Eles deixam com que a história, os fatos que eles mesmos contam, se tornam, vai passando o tempo e eles mesmos vão mentindo em relação a algo que eles noticiaram. Né? Então, assim, é uma vergonha isso, cara. Ou você vai até o final com aquilo que você falou, ou então você não fala, porque senão não tem credibilidade. Um jornal desse, jamais eu seria assinante. Eu tenho certeza que a maioria dos palmeirenses também não. Sabe por quê? Tá aqui, falou isso aqui, confirmado, tal. O jornal noticiou isso, que foi nessa época realmente que teve a ata, que tudo foi documentado, né? Em 2014 foi reafirmado algo que já é desde 1951. Aí vem um jornaleco desse aqui e fala um negócio desse e depois vem mudar sua própria opinião. Que crédito isso tem? Para mim nenhum. E creio que para você palmeirense também não. Porque hoje ele fala aí uma coisa, aí amanhã ele fala outra. Hoje ele conta uma coisa, uma história, depois ele conta outra. Entendeu? Então, galera, era só para a gente abrir os olhos em relação à imprensa brasileira, o que a gente passa. Porque, cara, como que você bota no seu jornal e depois você mesmo muda a história do seu jornal de algo que nunca foi mudado? É muito esquisito isso, né não?
Então, galera, falou desse seu comentário aí, que crédito isso tem? Nenhum crédito isso aqui tem pra mim. De jeito nenhum, um jornal desse não tem crédito absolutamente nenhum. Porque ele falou isso e depois ele mesmo muda a história que ele contou, sendo que a história é verdadeira e eles querem fazer com que a história seja uma mentira, que na verdade não é, né? Valeu, galera. Era só um comentário aí breve aí. Valeu, deixa aí o que você acha sobre essa mídia brasileira aí. Um grande abraço!